Mas Deus está presente em todo lugar. Então a alma se conscientizará imediatamente da sua presença. As almas, em um estado separado do corpo, estarão sensíveis da presença de Deus e de suas operações de maneira diferente do que estão agora. Pode-se dizer que todos os espíritos separados estão diante de Deus. Os santos estão em sua gloriosa presença e os ímpios, no inferno, estão em sua terrível presença. Somos informados que são atormentados na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Assim, a alma de um ímpio, na sua partida do corpo, ficará imediatamente consciente de que está diante de um Deus infinitamente santo e terrível, e do seu próprio juízo final. E então você verá como ele é um Deus terrível, verá como é santo, como odeia infinitamente o pecado, estará ciente da grandeza da ira de Deus contra o pecado e como é terrível seu desprazer. Estará consciente da terrível majestade e poder de Deus e como é horrível coisa cair em suas mãos. Então a alma virá nua, com toda a sua culpa, em toda a sua imundície, uma vil, repugnante, abominável criatura, uma inimiga de Deus, rebelde contra ele, com a culpa de toda a sua rebelião e menosprezo dos mandamentos de Deus, e desprezo de sua autoridade, e desrespeito pelo glorioso Evangelho, diante de Deus como seu juiz. Mas Deus está presente em todo lugar, então a alma se conscientizará imediatamente da sua presença. As almas, em um estado separado do corpo, estarão sensíveis da presença de Deus e de suas operações, de maneira diferente do que estão agora. Pode-se dizer que todos os espíritos separados estão diante de Deus. Os santos estão em sua gloriosa presença, e os ímpios no inferno estão em sua terrível presença. Somos informados que são atormentados na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Assim, a alma de um ímpio, na sua partida do corpo, ficará imediatamente consciente de que está diante de um Deus infinitamente santo e terrível, e do seu próprio juízo final. E então verá como ele é um Deus terrível, verá como é santo, como odeia infinitamente o pecado, estará ciente da grandeza da ira de Deus contra o pecado e como é terrível seu desprazer. Estará consciente da terrível majestade e poder de Deus, e como é terrível coisa cair em suas mãos. Então a alma virá nua, com toda a sua culpa, em toda a sua imundície, uma vil, repugnante, abominável criatura, uma inimiga de Deus, rebelde contra ele, com a culpa de toda a sua rebelião e menosprezo dos mandamentos de Deus, e desprezo de sua autoridade, e desrespeito pelo glorioso Evangelho, diante de Deus como seu juiz. Isso a encherá de horror e espanto. Não se deve pensar que este julgamento será acompanhado com qualquer voz ou qualquer outro relatório, como o julgamento no fim do mundo. Mas Deus manifestará em sua estrita justiça interiormente, às vistas imediatas da alma e ao sentido e apreensão da consciência. Este julgamento particular não será obstáculo para que a alma seja lançada no inferno imediatamente ao sair do corpo. Tão logo ela saia do corpo, saberá qual será seu estado e condição por toda a eternidade. Enquanto houver vida, há esperança.
O homem, enquanto vivia, embora sua situação fosse extremamente terrível, possuía ainda esperança. Quando estava moribundo, havia ainda possibilidade de salvação. Mas uma vez que a união entre a alma e corpo for quebrada, nesse exato momento o caso se torna desesperador e não subsiste mais esperança alguma, nenhuma possibilidade. Nos seus leitos de morte, talvez tivessem esperança que Deus se compadeceria deles e ouviria seus clamores, ou que ouviria as preces dos seus amigos piedosos por eles. Estavam prontos para se agarrar em qualquer coisa que encontrassem, algum afeto religioso ou alguma mudança na sua conduta externa, e se gabavam que eram então convertidos. Eram capazes de se permitir algum grau de esperança devido às vidas morais que viviam e que Deus os respeitaria e os salvaria. Mas tão logo a alma parte do corpo, a partir desse momento, o caso está absolutamente determinado. Haverá então um fim eterno para toda a esperança, para tudo que os homens se agarravam nesta vida. A alma então saberá com segurança que deve ser miserável por toda a eternidade, sem qualquer remédio. Verá que Deus é seu inimigo, verá seu juiz vestido em sua ira e vingança. Então, sua miséria começará e será, neste momento, engolida pelo desespero. O grande mar estará fixo entre ela e a felicidade, a porta da misericórdia fechada para sempre. A sentença irrevogável será dada. Então, os ímpios saberão o que está diante deles. Antes, a alma estava aflita por temer como seria, mas agora todos os seus temores sobrevirão como um dilúvio poderoso, e não haverá escape. Devido ao medo, a alma anteriormente estava cheia de espanto, mas agora quem pode conceber o assombro que a enche, quando toda a esperança estiver cortada e estiver ciente que nada fará alguma diferença. Quando morre um homem bom, sua alma é conduzida pelos santos anjos ao céu. Lucas 16, versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Assim podemos bem supor que quando um ímpio morre, sua alma é agarrada pelos anjos maus, que eles cercam sua cama prontos para arrebatar a alma miserável tão logo ela deixe o corpo. E com que violência e fúria estes espíritos cruéis voarão sobre sua presa, e ela será deixada em suas mãos. Não haverá bons anjos para guardá-la e defendê-la. Deus não terá cuidado dela. Não haverá nada que lhe sirva de auxílio contra estes espíritos cruéis que a tomarão e a levarão ao inferno, para ser atormentada para sempre. Deus a deixará completamente em suas mãos e a dará para sua possessão quando vier a morrer, e será conduzida ao inferno, a habitação dos demônios e espíritos condenados. Se o temor do inferno no leito da morte às vezes enche os ímpios de terror, como serão esmagados quando sentirem seus tormentos, quando descobrirem que não são apenas tão grandes, mas até mesmo maiores que seus temores. Descobrirão que são muito além do que poderiam conceber ao sentirem, pois ninguém sabe o poder da ira de Deus, senão os que a experimentam. Salmos 90, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? As almas dos ímpios que partiram são, sem dúvidas, levadas para algum lugar específico no universo que Deus preparou para ser o receptáculo dos seus súditos ímpios, rebeldes e miseráveis, um lugar onde a justiça vingadora de Deus será glorificada, um lugar feito para prisão, onde demônios e ímpios estão reservados até o dia do julgamento. 2. Aqui as almas dos ímpios sofrerão miséria extrema e incrível, em um estado separado do corpo, até o dia da ressurreição. Esta miséria não é, na verdade, seu castigo pleno, assim como não é a felicidade dos santos completa
antes do dia do julgamento. Acontece com as almas dos ímpios o mesmo que acontece com os demônios. Embora estes sofram tormentos extremos agora, contudo ainda não sofrem seu castigo completo, e portanto é dito que foram lançados ao inferno e presos em cadeias. 2 Pedro 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, não abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Eles são reservados no estado em que estão. E para que estão reservados, senão para grau maior de punição? Logo, vemos que tremem de medo. Tiago 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Da mesma forma, quando Cristo esteve sobre a terra, os demônios tinham muito medo que ele tivesse vindo para os atormentar. Mateus 8, versículo 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó filhos de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. Marcos 5, versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Mas ainda assim, lá eles estão, em extrema e inconcebível miséria, privados de todo bem, sem nenhum descanso ou conforto, e estão sujeitos à ira de Deus. Ele lá executa sua ira contra eles sem misericórdia, e são engolidos em ira. Lucas 16, versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui nos é dito que quando o rico morreu, estando em tormentos, levantou seus olhos e disse a Abraão que estava atormentado em uma chama, e parece que a chama não estava apenas sobre ele, mas nele. Assim pede por uma gota de água para refrescar sua língua. Isto, sem dúvida, serve para nos representar que eles estão cheios da ira de Deus, como se fosse fogo, e estarão lá atormentados em meio a demônios e espíritos condenados. E terão tormentos indizíveis devidos às suas próprias consciências. A ira de Deus é o fogo que nunca será apagado, e a consciência o verme que nunca morre. Isaías 66, versículo 24. Como os homens sofrem do horror da consciência, às vezes neste mundo, mas como sofrerão ainda mais no inferno, quantas reflexões amargas e atormentadoras terão com relação à tolice de que foram culpados em suas vidas, por terem negligenciado suas almas, quando tiveram oportunidade de arrependimento, por terem continuado tão tolamente a entesourar ira para o dia da ira, acrescentando pecados ao seu registro, dia após dia, fazendo sua miséria cada vez maior, como atiçaram as chamas do inferno para si mesmos e passaram suas vidas ajuntando combustível. Não serão capazes de resolver tais pensamentos em suas mentes, e como serão atormentadores, e os que vão ao inferno jamais podem escapar de lá. Lá ficarão aprisionados até o dia do julgamento, e seus tormentos continuarão perpetuamente. Os ímpios, que morreram muitos anos atrás, suas almas foram para o inferno, e ainda estão lá. Os que foram ao inferno nas eras passadas, desde estão lá, sempre em tormentos. Não tem mais nada para passar o tempo, senão sofrendo tormentos. São mantidos conscientes para nenhum outro propósito, e embora tenham muitos companheiros no inferno, contudo não têm conforto, pois não há amigo, amor, piedade, quietude, nem sombra de esperança. 3.
As almas separadas dos ímpios, além da miséria presente que sofrem, estarão em terrível medo de seu julgamento mais pleno no dia do julgamento. Embora sua punição no estado separado seja extremamente terrível e muito além do que possam suportar, embora seja tão grande a ponto de afundá-las e esmagá-las, contudo não termina aqui, pois estão reservadas para uma punição muito maior e mais terrível. Seus tormentos serão então vastamente aumentados e continuarão aumentando por toda a eternidade. Seu castigo será tão grande que suas misérias nesse estado separado não são senão como uma prisão antes da execução. Elas, bem como os demônios, estão presas em cadeias de escuridão. Judas 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os espíritos separados são chamados espíritos em prisão. 1 Pedro 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E se a prisão é terrível, como será terrível a execução? Quando estamos sofrendo alguma dor muito forte no corpo, como lamentamos qualquer aumento nela? Só o fato de continuar a doer é muito ruim, quanto mais aumentar. Como esses espíritos separados que sofrem os tormentos do inferno temerão ainda mais o aumento e plenitude do seu tormento que haverá no dia do julgamento. O que já sentem é largamente mais do que podem suportar, quando estão, por assim dizer, rogando por uma gota d'água para refrescar sua língua, quando dariam 10.000 mundos por um mínimo de abatimento de sua miséria. Como seria então sinistro pensar que, ao invés disso, está vindo o dia quando Deus dará do céu a sentença de um grau de miséria muito mais terrível e que continuarão debaixo dela para sempre. A experiência que tem do terror da ira de Deus os convence completamente como é terrível sua ira. Eles, portanto, ficarão extremamente temerosos dessa ira plena que ele executará no dia do julgamento. Não terão esperança de escapar, saberão com certeza que ela virá. O temor disso faz os demônios, estes espíritos poderosos, orgulhosos e teimosos, tremerem. Eles creem na ameaça e, portanto, tremem. Se este temor os vence, como não esmagará as almas dos ímpios? Todo o inferno treme ao pensar no dia do julgamento. 4. Quando vier o dia do julgamento, deverão levantar-se para a ressurreição da condenação. Quando esse dia vier, toda a humanidade que houver morrido na face da terra ressurgirá, não apenas os justos, mas também os ímpios. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Apocalipse 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Os condenados no inferno não sabem o tempo em que o dia do julgamento acontecerá, mas quando este tempo chegar, será conhecido e serão as notícias mais terríveis que jamais foram ouvidas neste mundo de misérias. Sempre é tempo doloroso no inferno. O mundo da escuridão é cheio de gritos e clamores dolorosos, mas quando as novas forem ouvidas que o dia apontado no julgamento chegou, o inferno se encherá de gritos mais altos e clamores mais terríveis que jamais houve. Quando Cristo vier nas nuvens dos céus para o julgamento, as notícias sobre ele encherão tanto a terra quanto o inferno com gemidos e gritos amargos. Lemos que todas as famílias da terra se lamentarão por sua causa, e da mesma forma os habitantes do inferno. E então as almas dos ímpios devem ser unidas aos seus corpos e permanecerão diante do juiz. Não devem vir voluntariamente, mas serão arrastadas, como
o malfeitor é arrastado do calabouço para a execução. Não foi de boa vontade que morreram, e deixaram a terra para ir ao inferno, mas é de muita mais má vontade que sairão do inferno para se dirigirem ao julgamento final. Não será uma libertação para elas, será apenas uma ida para a execução. Retrocederão, mas devem vir. Os demônios e espíritos condenados devem vir juntos. A última trombeta será então ouvida, e este será o som mais pavoroso para os ímpios e demônios que jamais foi ouvido. E não apenas os ímpios que, então, serão achados habitando a terra, a ouvirão, mas também os que estiverem nos seus túmulos. João 5, versículos 28 e 29. Não nos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E então as almas dos ímpios deverão entrar novamente nos seus corpos, que estarão preparados apenas para serem os vasos de tormento e miséria. Será uma visão terrível para elas, quando entrarem novamente nos seus corpos, os mesmos que anteriormente foram usados como membros e instrumentos do pecado e da impiedade, e cujos apetites e desejos elas permitiram e gratificaram. A separação do corpo e da alma lhes foi terrível quando morreram, mas a reunião na ressurreição será ainda mais terrível. Receberão seus corpos imundos e odiosos, de acordo com a vergonha e desprezo eterno para o qual estão destinados. Assim como os corpos dos santos surgirão mais gloriosos que na terra e serão a semelhança do corpo glorioso de Cristo, da mesma forma podemos bem supor que os corpos dos ímpios serão proporcionalmente mais deformados e odiosos. Muitas vezes, neste mundo, uma alma poluída está escondida em um corpo fino e belo, mas não será assim então, quando as coisas aparecerão como elas são. A forma e o aspecto do corpo serão de acordo com a deformidade infernal da alma. Assim surgirão dos seus túmulos e levantarão os olhos e verão o Filho de Deus nas nuvens dos céus, na glória de seu Pai, com seus santos anjos com ele. Então verão seu juiz em sua terrível majestade, que será a visão mais incrível que jamais tiveram, e acrescentará ainda mais novos horrores. Essa terrível e esplêndida majestade, na qual ele aparecerá, e as manifestações de sua infinita santidade, espicaçará suas almas. Virão dos seus túmulos, todos tremendo e atônitos. O terror os surpreenderá. Sim, então aparecerão diante do seu juiz para prestar contas. Não acharão montanhas ou rochas que caiam sobre eles, que possam cobri-los e escondê-los da ira do Cordeiro. Muito deles verão outros nessa ocasião, que foram seus antigos conhecidos, que aparecerão em corpos gloriosos e com semblantes alegres e cânticos de louvor, e se elevando como que com asas para encontrar o Senhor nos ares, enquanto eles são deixados para trás. Muitos verão seus antigos vizinhos e conhecidos, seus companheiros, irmãos e suas esposas sendo levados. Serão convocados a comparecer diante do tribunal e devem ir, mesmo que não queiram. Devem permanecer à esquerda de Cristo, em meio a demônios e ímpios. Isto, de novo, acrescentará mais espanto e fará com que seu horror seja ainda maior. Com que terror essa sociedade se ajuntará, e então serão chamados a prestar contas. Serão trazidas à luz as coisas ocultas das trevas. Todas as impiedades do coração serão conhecidas. Serão declaradas as reais impiedades de que são culpados. Aparecerão seus pecados secretos, que foram cometidos longe dos olhos do mundo. Agora serão manifestos na sua luz verdadeira, aqueles pecados que costumavam apreciar,
e desculpar e justificar, e todos os pecados serão apresentados com todos os seus terríveis agravantes, e sua imundície será trazida à luz para sua vergonha e desprezo eterno. Então ficará claro como muitas destas coisas eram hediondas, coisas que em vida faziam pouco caso. Então aparecerá como foi terrível sua culpa no seu desprezo por um Salvador tão glorioso e bendito. E todo mundo verá, e muitos se levantarão em julgamento contra eles, e os condenarão, seus companheiros a quem tentaram para a impiedade. Outros que foram endurecidos pelo seu exemplo se levantarão contra muitos deles, e os pagãos que não tiveram tantas vantagens comparecerão com eles, e muitos que ainda assim viveram vidas melhores se levantarão contra eles. Serão então chamados para um relato especial. O juiz declarará sua pena. Ficarão mudos, sem ter o que dizer, pois verão então como ele é um Deus grande e terrível, este mesmo contra quem pecaram. Então ficarão à sua esquerda, enquanto outros a quem conheceram na terra sentarão à direita de Cristo em glória, brilhando como o sol, aceitos por Cristo, e sentados com ele para julgá-los e condená-los. 6. Então a sentença da condenação será pronunciada pelo juiz sobre eles. Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa sentença será pronunciada com terrível majestade, e haverá grande indignação, e terrível ira aparecerá no juízo, e, em sua voz, com a qual pronunciará a sentença, e com que horror e surpresa estas palavras atingirão os corações dos ímpios, para quem serão pronunciadas. Cada palavra e cilada será como o mais terrível trovão para eles, e espicaçará suas almas como o relâmpago mais penetrante. O juiz lhes ordenará que se apartem dele, os expulsará de sua presença, como grandemente abomináveis para ele, e lhes acunhará de malditos. Serão uma sociedade maldita, e não apenas lhes ordenará que saiam de sua presença, mas que vão para o fogo eterno para lá habitar como a sua única morada digna. E o que mostra como o fogo é terrível e que ele está preparado para o diabo e seus anjos. Eles permanecerão para sempre no mesmo fogo em que os demônios, estes grandes inimigos de Deus, serão atormentados. Quando esta sentença for pronunciada, haverá no vasto grupo à esquerda temores e soluços, e gritos, e ranger de dentes, de uma nova forma que jamais houve antes. Se os demônios, estes espíritos soberbos e elevados, tremem há muitas eras de antemão, ao mero pensamento desta sentença, como irão tremer quando ela vier a ser pronunciada? E como os ímpios tremerão? Sua angústia será agravada ao ouvirem a bendita sentença pronunciada para aqueles que estarão à direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 7. Então a sentença será executada. Quando o juiz ordenar que partam, devem ir, mesmo contra sua vontade devem ir. Imediatamente após o fim do julgamento e a pronúncia da sentença, chegará ao fim o mundo. A estrutura deste mundo será dissolvida. A pronúncia da sentença será, provavelmente, seguida de trovões que rasgarão os céus e temerão a terra do seu lugar. 2 Pedro 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Então o mar e as ondas se agitarão, e as rochas serão derrubadas, e as montanhas serão rasgadas, e haverá um naufrágio universal deste grande mundo. Os céus estarão dissolvidos, e a terra será posta em chamas, assim como Deus, em ira, uma vez destruiu o mundo por um dilúvio de águas. Assim agora faz com que ele se afogue em um dilúvio de fogo, e os céus estarão em chamas, serão dissolvidos, e os elementos se fundirão com o calor fervente. 2 Pedro 3, versículo 10. E aquelas grandes súcias de demônios e ímpios entrarão nessas chamas eternas para a qual foram sentenciados. 8. Nesta condição permanecerão por todas as infindáveis eras da eternidade. Sua punição estará então completa e permanecerá nesta completude para sempre. Agora virá sobre eles tudo o que temeram, enquanto suas almas estavam no estado separado. Habitarão em um fogo que jamais se apagará, e aqui vestirão a eternidade. Aqui suportarão 1000 anos após 1000 anos, e sem chegar ao fim. Não há cálculos dos milhões de anos ou milhões de eras. Toda aritmética falha aqui. Não há regras de multiplicação que possa alcançar a quantidade, pois não haverá fim. Não terão nada a fazer para passar a eternidade, a não ser serem atormentados com aqueles tormentos. Este será seu trabalho para todo o sempre. Deus não terá nenhum outro uso para eles. Esta é a maneira que responderão ao propósito de suas existências. E nunca terão descanso, nem expiação, mas seus tormentos se manterão à sua altura, e nunca ficarão mais toleráveis, pois jamais se acostumarão a eles. O tempo lhes parecerá longo, todo momento será longo para eles, mas jamais acabará, como todas as eras de seu tormento. Aplicação 1. Assim, que cuidado temos que ter que nosso fundamento para a eternidade esteja assegurado. Os que edificam em um falso fundamento não estão seguros dessa miséria. Os que constroem um refúgio de mentiras descobrirão que seu refúgio de nada lhes adiantará. Os muros que rebocaram com cimento frágil cairão. Quanto mais terrível a miséria, mais necessidade temos de assegurar que estejamos livres dela. Será terrível, de fato, ser desapontado em tal matéria, acariciar-nos com sonhos e vãs imaginações de ser filho de Deus e de ir para o céu, e ao fim acordar no inferno. Ver nosso refúgio varrido e nossa esperança eternamente perdida, e nos descobrir engolidos pelas chamas, e ver uma eternidade infindável diante de nós. Como será terrível! Haverá muitos que serão assim desapontados. Muitos virão à porta e a encontrarão fechada, estes mesmos que a esperavam aberta e baterão. Mas Cristo lhes dirá que não os conhece e os ordenará que partam, e será inútil para eles comunicar a Cristo acerca das afeições que tiveram, e como foram religiosos, e como foram bem reputados na terra. Não terão resposta alguma, senão: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós os que praticais a iniquidade. Consideremos isto e tenhamos toda diligência em ver que edificamos na certeza de que, de toda forma, seremos achados em Cristo. Observemos se de fato estamos bem seguros desta terrível miséria, do que adiantará nos agradar com uma noção de sermos convertidos e sermos amados por Deus, e do que adiantará termos uma boa reputação com os nossos vizinhos por alguns dias, se formos no fim lançados no inferno e aparecermos no dia do julgamento à esquerda de Cristo e termos nossa porção eterna com os ímpios. Uma falsa esperança não tem valor e é 1000 vezes pior do que total desespero. E quem é mais miserável do que aqueles que acham que Deus perdoou seus pecados e que esperam ter uma porção com os santos na eternidade, mas enquanto isso
estão se precipitando de cabeça nesta miséria terrível? Que situação seria mais triste do que a dos que assim são conduzidos vendados para a morte, prometendo a si mesmos uma felicidade que jamais virá? Pelo contrário, estarão se afogando na tribulação e angústia infindáveis. Que todos, portanto, que mantêm esperança de seu próprio estado, vejam se estão bem fundamentados e que não descansem em sucessos passados, mas prossigam em frente para as coisas que estão adiante com toda a sua força. 2. Também podemos derivar um argumento para o despertamento dos ímpios. Esta indignação e ira, tribulação e angústia é a porção reservada a você, se continuar no seu estado atual. Você é a pessoa a quem me referia. É para você que toda essa miséria está reservada pelas ameaças da santa palavra de Deus. É sobre você que permanece essa ira de Deus. Neste momento, você está em um estado de condenação a esta miséria. João 3, versículo 18. O que não crê já está condenado. Ainda não foi executada a sentença, mas você já está condenado a ela. Não está simplesmente exposto à condenação, mas já está sob a sentença real de condenação. Esta é a opção que lhe está reservada pela lei, e você está sob a lei e não sob a graça. Esta é a miséria na qual você corre o perigo diário de cair. Você não está seguro nem por uma hora. O tempo em que ela virá é incerto. Você está suspenso sobre ela por um fio, que a cada dia se torna mais e mais fraco. Esta miséria terrível em todas as suas partes sucessivas lhe pertence e é a sua porção. Se seus amigos e vizinhos, se todos ao seu redor soubessem qual é a sua condição, poderiam muito bem levantar a voz em um clamor alto e amargo por sua causa. Quando o contemplassem, poderiam dizer: eis aqui um ser infeliz, condenado a ser entregue eternamente nas mãos dos demônios e ser atormentado por eles. Eis aqui um miserável que está em perigo diário de ser engolido pelo mar sem fundo de tristeza e miséria. Eis aqui uma criatura miserável e perdida, condenada a passar a eternidade em fogo que não se apaga e habitar em meio a chamas eternas. E ainda assim não tem interesse em um Salvador, não tem nada para o defender, nada com que possa aplacar a ira de um Deus ofendido. Aqui considere duas coisas. 1. Você não tem razão alguma para questionar a realidade destas misérias e tormentos futuros, que são ameaçadoras na palavra de Deus. Não se exalte com o pensamento de que isso pode não acontecer. Não diga: como eu saberei que existe tal miséria a ser infligida em outro mundo? Como eu saberei se isso não passa de uma fábula e que quando vier a morrer haverá um fim para mim e ocorrerá comigo mesmo o que acontece com as feras? Não diga: como eu saberei se tudo isso não passa de fantasias da invenção humana? Como eu saberei se as escrituras que ameaçam estas coisas são a palavra de Deus? Talvez ele tenha ameaçado essas coisas apenas para amedrontar os homens, para mantê-los no seu dever, sem ter jamais a intenção de cumprir suas ameaças. Digo que não há base para suspeitas, nem razões para ela, pois que não haverá um castigo futuro e não apenas contrário à Escritura, mas à razão. Não é razoável supor que não haverá um castigo futuro, ou supor que Deus, que fez o homem racional, capacitado a reconhecer seu dever e sensível de que merece punição quando não o faz, deixaria o homem abandonado para viver ao seu capricho e que nunca o puniria por seus pecados e não diferenciaria entre o bom e o mal, ou que faria a humanidade e a abandonaria, que deixaria o homem viver todos os seus dias na impiedade, no adultério, homicídio, roubo e abuso, e coisas tais, e permitiria que vivessem prosperamente sem puni-los jamais, que ficaria passivo vendo sua prosperidade no mundo,
muito além dos justos, sem puni-los na eternidade. Como é irracional supor que aquele que fez o mundo deixaria as coisas em tal confusão e nunca tomaria cuidado com o governo de suas criaturas e que jamais julgaria suas criaturas racionais. A razão ensina que há um Deus e também ensina que, se há, ele deve ser um Deus sábio e justo, e que deve se preocupar em ordenar as coisas sábias e justamente entre suas criaturas. Portanto, não é razoável supor que os homens morrem como as feras e que não há castigo futuro. E se há castigo futuro, não é razoável supor que Deus não tenha, em algum lugar ou outro, dado aviso aos homens acerca dele, e lhes revelado que tipo de punição devem esperar. Um legislador sábio manteria seus súditos em ignorância quanto à punição que devem esperar por quebrar sua lei? E se Deus a revelou, onde mais será encontrada a não ser na Escritura? Que revelação temos de um estado futuro se não estiver nela revelada? Onde mais, senão aqui, Deus fala à humanidade que tipo de recompensas e punições deve ela esperar? E está abundantemente manifesto por inúmeras evidências que estas ameaças são as ameaças de Deus e que este livro temível é sua revelação. E uma vez que esta ameaça procede de Deus, não há motivo para objeção quanto ao seu cumprimento, pois ele disse, sim, até mesmo jurou, que retribuirá ao ímpio na sua face, de acordo com suas ameaças, e que será glorificado em sua destruição, e que este céu e esta terra passarão. Quão tolo é, então, pensar que Deus possa apenas ameaçar tais castigos para o amedrontamento dos homens, sem jamais pretender executá-los, pois tão certo como Deus é Deus, fará conforme suas palavras. Ele destruirá as montanhas da iniquidade conforme suas ameaças, e não haverá escape. Como é vão o pensamento daqueles que se iludem dizendo que Deus não cumprirá suas ameaças, e que ele apenas atemoriza e engana os homens por meio delas, como se Deus não pudesse de outra maneira governar o mundo, senão por meio de engodos e embustes falaciosos para iludir seus súditos. Os que acariciam tais pensamentos, conquanto possam estar endurecidos no presente, os entreterão somente por um pouco. Sua experiência em breve lhes convencerá de que Deus é um Deus da verdade e que suas ameaças não são ilusões. Quando for tarde demais para escapar, serão convencidos de que ele é um Deus que de forma alguma inocenta o culpado e que suas ameaças são substanciais e não meras sombras. Deuteronômio 29, versículos 18 a 21. Para que entre vós não haja homens, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses nestas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor, e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Salmos 50, versículo 21. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. 2. Não há razão para pensar que seja possível que os ministros do Evangelho apresentem este assunto além do que realmente seja, que possivelmente não seja tão horrível e terrível como se pretende, e que os ministros forçam a sua descrição além dos limites justos. Alguns
prontamente pensam assim, pois lhes parece incrível que haja miséria tão terrível para qualquer criatura. Mas não há razão alguma para tais pensamentos, se considerarmos, primeiro, quão é grande a punição que merecem os pecados dos ímpios. A Escritura nos ensina que qualquer pecado merece a morte eterna. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que ele merece a maldição eterna de Deus. Deuteronômio 27, versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, Amém. Gálatas 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Tudo isso implica que o menor pecado merece a destruição eterna e total. A morte eterna, no seu grau mínimo, equivale a tal grau de miséria, assim como a destruição perfeita da criatura, a perda de todo o bem e a perfeita miséria. E, portanto, ser maldito de Deus implica nisso. Ser maldito de Deus é ser destinado à perfeita e final destruição. A Escritura ensina que os ímpios serão punidos em seu completo merecimento, que devem pagar toda a sua dívida. Segundo, não há razão para achar que os ministros descrevem a miséria dos ímpios além do que ela é, porque a Escritura nos ensina que este é um dos fins dos ímpios. Romanos 9, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. A Bíblia com frequência nos diz que é parte da glória de Deus que ele seja um Deus terrível e temível. Salmos 68, versículo 35. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, que é um fogo consumidor. Salmos 66, versículo 3. Que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. E que assim uma parte da glória de Deus seja representada. É terrível coisa injuriar e ofender a Deus. A ira de um rei é como o rugido de um leão, e de um homem é, às vezes, terrível. Mas a punição futura dos ímpios serve para mostrar como é a ira de Deus. É para mostrar a todo o universo a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E, portanto, o sofrimento aqui descrito não é de forma alguma incrível, e não há razão para supor que tenha sido minimamente descrito além do que realmente seja. Terceiro, a Escritura mostra que a ira de Deus sobre os ímpios é terrível além do que possamos conceber. Salmos 90, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Assim como não sabemos, senão um pouco acerca de Deus, da mesma forma que não conhecemos e podemos conceber, senão um pouco do seu poder e de sua grandeza. Também é verdade que não conhecemos, senão um pouco do terror de sua ira, e, portanto, não há razão para crer que a apresentamos além do que é. Temos razão, ao contrário, para supor que após ter dito e pensado no nosso limite, tudo o que dissemos ou pensamos não passa de tosca sombra da realidade. Somos ensinados que a recompensa dos santos está além de tudo que pode ser dito ou concebido. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos. 1 Coríntios 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E assim podemos racionalmente supor que o castigo dos ímpios, da mesma forma, será inconcebivelmente terrível. Quarto,
Não há razão para pensar que apresentamos a miséria do inferno além da realidade, porque a Escritura nos ensina que a ira de Deus é de acordo com o seu temor. Salmos 90, versículo 11. Esta passagem afirma que a ira de Deus é de acordo com os seus grandiosos atributos, a sua grandeza e seu poder, sua santidade e força. A majestade de Deus é extremamente grande e temível, e de acordo com seu temor e a sua ira. Este é o sentido das palavras. Daí podemos concluir que a ira de Deus é sem dúvida terrível, além de toda expressão e significado. Como é de fato grande e temível sua majestade, que criou os céus e a terra, e com que majestade virá julgar o mundo no último dia. Virá para tomar vingança contra os ímpios. A visão desta majestade atingirá os ímpios com apreensões e temores de destruição. Quinto, a descrição que fiz da tribulação e ira que virá sobre os ímpios não está além da verdade, pois é a mesma descrição que a Escritura dá. Ela diz que os ímpios serão lançados na fornalha de fogo, não apenas no fogo, mas em uma fornalha. Mateus 13, versículo 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Salmos 21, versículo 8 e 9. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares o Senhor. Na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Se, portanto, representei esta miséria além da verdade, então a Escritura fez o mesmo. É evidente, então, que não há razão para se exaltar com tais imaginações. Se Deus for verdadeiro, você encontrará sua ira e sua miséria futura, tão plena quanto grande, e não apenas isso, mas muito maior, e descobrirá que conhecemos um pouco e dissemos pouco sobre ela, e todas as nossas expressões são toscas quando comparadas à realidade. 3. Da mesma maneira, pode ser derivado um argumento para convencer os ímpios da justiça de Deus ao reservar-lhes tal porção. Os ímpios, quando ouvem falar de como é terrível a miséria que os ameaça, com frequência levantam os corações contra Deus por isso. Parece-lhes muito dura a maneira que Deus lida com as suas criaturas. Não concebem o porquê de Deus ser tão severo com os ímpios, por seus pecados e tolices transitórios neste mundo, e quando consideram que ele ameaçou tais castigos, são prontos a entreter pensamentos blasfemos contra ele. Portanto, esforçar-me-ei para lhe mostrar como você está com justiça exposto a essa indignação e ira, tribulação e angústia, que ouviu, em particular quero mostrar. Primeiro, como seria justo se Deus o abandonasse a si mesmo? Seria muito justo se Deus rejeitasse estar com você ou ajudá-lo. Você abraçou e se recusou a abandonar aquelas coisas que Deus odeia. Recusou-se a esquecer de seus desejos carnais e abandonar os caminhos do pecado que são abomináveis a ele. Quando Deus lhe ordenou que os abandonasse, se recusou e ainda permanece neles, de maneira obstinada. Nem se apartou o seu coração até hoje do pecado, mas ele lhe é querido. Você o guarda no melhor lugar do coração e ali o entroniza. Seria incrível, então, se Deus o abandonasse completamente, já que você não abandonará o pecado? Ele sempre declarou seu ódio pela iniquidade, e seria incrível se não estivesse disposto a habitar junto com o que lhe é tão odioso. Não é razoável que Deus insista que você se aparte da concupiscência a fim de desfrutar sua presença, e visto que há tanto tempo se recusa, não seria justo se Deus o abandonasse completamente? Você sustenta
e abriga os inimigos mortais de Deus, o pecado e Satanás. Como é justo, portanto, que Deus se mantenha à distância. Ele é obrigado a estar presente com alguém que abriga seus inimigos e se recusa a abandoná-los? Seria ele injusto se o abandonasse completamente a si mesmo, já que você não esqueceu seus ídolos? Considere como seria justo se Deus o abandonasse, já que você o abandonou. Você não o buscou e a sua presença e auxílio como deveria ter feito. Você o negligenciou. Não seria justo, portanto, se ele o negligenciasse? Por quanto tempo muitos de vocês viveram na negligência de buscá-lo? Por quanto tempo vocês restringiram as orações? Portanto, uma vez que se recusaram tanto a buscar a sua presença e ajuda, não poderia ele com justiça reter essas bênçãos para sempre e dessa maneira deixá-los completamente entregues a si mesmos? Você fez o que esteve ao seu alcance para se alienar de Deus e fazer com que ele o abandonasse completamente. Quando Deus, nos tempos passados, não o abandonou, mas foi incansável em despertá-lo, você não resistiu aos movimentos e influências do seu espírito, não se recusou a ser conduzido ou obedece a ele. Zacarias 7, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Como seria justo, então, que Deus recusar-se a mover ou lutar por você? Quando Deus esteve batendo à sua porta, você se recusou a abri-la. Como seria justo, então, se ele fosse embora e não mais batesse nela? Quando o Espírito de Deus esteve lutando com você, não foi você culpado de entristecer o Espírito Santo ao dar espaço a um espírito disputador e ao render-se como uma presa para a luxúria? E alguns de vocês não apagaram o espírito, que não são culpados de apostasia? E Deus é obrigado, apesar disso tudo, a continuar a lutar com seu espírito com vocês, a ser resistido e entristecido até o momento que se agradarem? Pelo contrário, não seria justo se os abandonasse eternamente e os deixasse sozinhos? 2. Como seria justo se você fosse amaldiçoado em todos os seus interesses neste mundo? Seria justo se Deus o amaldiçoasse em tudo e fizesse todas as suas diversões e ocupações voltarem-se para a sua destruição. Você vive aqui em todas as ocupações da vida como um inimigo de Deus e usou todas as suas posses e prazeres contra ele e para a sua desonra. Não seria então justo se Deus o amaldiçoasse nessas coisas e as revertesse contra você e para a sua destruição? Que bênção temporal que Deus lhe deu e você não usou no serviço de suas luxúrias e no serviço do pecado e de Satanás? Se teve prosperidade, você a usou para a desonra de Deus. Quando prosperou, abandonou o Deus que o criou. Como não seria justo, portanto, se a maldição de Deus acompanhasse todas as suas diversões? Quaisquer empregos que teve, não serviu a Deus com eles, mas aos seus inimigos. Como seria justo, então, se fosse amaldiçoado nos seus empregos? Os meios de graça que desfrutou, você não fez uso deles como deveria ter feito, mas os menosprezou e os tratou de uma maneira desrespeitosa e descuidada. Fez o pior e não o melhor com eles. Assim atendeu e fez uso do dia do Senhor e das oportunidades espirituais, apenas como ocasião para manifestar seu desprezo por Deus e por Cristo e pelas coisas divinas, pela sua maneira profana de aproveitá-los. Portanto, não seria justo se a maldição de Deus acompanhasse seus meios de graça e as oportunidades que você desfruta para a salvação da sua alma? Você aproveitou seu tempo apenas com provocações e acrescentando às suas transgressões, em oposição a todos os chamados e avisos que lhe poderiam ter sido dados. Quão justo seria, portanto, se Deus tornasse a sua própria vida uma maldição
E se ele o tolerasse apenas para encher a medida dos seus pecados? Você, agindo ao contrário dos conselhos de Deus, fez uso das suas diversões apenas para ferir sua própria alma. Portanto, se Deus as revertesse para a sua dor e ruína, estaria lidando com você como você lida consigo mesmo. Deus o aconselhou incansavelmente a usar os aproveitamentos temporais para o seu bem espiritual, mas você se recusou a ouvi-lo e totalmente o perverteu para entesourar ira para o dia da ira, e voluntariamente usou o que Deus lhe deu para a sua ruína espiritual, para aumentar a culpa e machucar sua própria alma. E, portanto, se a maldição de Deus os acompanhar de forma que eles se tornem para a ruína de sua alma, você estaria sendo tratado da mesma forma como trata a si mesmo. 3. Como seria justo se Deus o cortasse e pusesse um fim à sua vida? Você grandemente abusou da paciência e longanimidade de Deus, que já foi exercida em seu favor. Deus, com maravilhosa longanimidade, suportou quando se rebelou contra ele e recusou-se a se desviar dos maus caminhos. Ele o contemplou caminhando obstinadamente nos caminhos da provocação e ainda assim não derramou sua ira sobre você para destruí-lo, mas ainda tem aguardado para ser gracioso. Ele tem sido longânimo com você ao permiti-lo ainda viver em sua terra e respirar seu ar, e o manteve e o preservou, e continuou a alimentá-lo e vesti-lo, e a mantê-lo, e dar-lhe tempo para se arrepender. Mas em vez de fazer o melhor em troca de sua paciência, você fez o pior. Em vez de ser quebrantado por isso, você foi endurecido e se tornou mais ousado no pecado. Eclesiastes 8, versículo 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Você foi culpado de desprezar as riquezas de sua bondade e tolerância e paciência, ao invés de ser levado ao arrependimento por elas. Você não pode viver um só dia sem que Deus o mantenha e sustente. Não pode dar um suspiro ou viver um momento, a menos que Deus o sustente, pois a sua respiração está nas suas mãos, e Ele preserva a sua alma com vida, e sua visitação preserva o seu espírito. Mas que graças a Deus recebeu por isso, uma vez que você, ao invés de se voltar para Ele, apenas tornou-se mais plenamente consolidado e terrivelmente endurecido nos caminhos do pecado. Como seria justo, portanto, se a paciência de Deus se acabasse e Ele cessasse de ainda tolerar você? Você não apenas abusou de sua paciência passada, mas também abusou de suas intenções de paciência futura. Tem se gabado de que a morte não está próxima e que deve viver muito tempo no mundo, e isto o tornou ainda mais abundantemente ousado no pecado. Portanto, uma vez que esse foi o uso que fez da esperança de ter sua vida preservada, como seria justo se Deus desapontasse sua expectativa e lhe cortasse dessa longa vida de que você se gaba e em cujos pensamentos se encoraja no pecado contra ele? Como seria justo se sua respiração fosse em breve cortada, e isso repentinamente, quando menos pensasse, e você fosse levado na sua impiedade? Enquanto vive no pecado, nada faz senão sobrecarregar o solo. Você é completamente inútil e vive em vão. Aquele que se recusa a viver para a glória de Deus não responde ao fim da sua criação e vive para quê? Deus fez os homens para servi-lo, para este fim lhes deu vida. E se não devotarem suas vidas a este fim, não seria justo se Deus se recusasse a continuar ainda com suas vidas? Ele o plantou em sua vinha para produzir fruto, e se você não produz, por que deveria ainda mantê-lo? Como seria justo se o cortasse? Enquanto você viveu, muitas das bênçãos de Deus
foram gastas com você dia após dia. Você devora os frutos da terra e consome muito de sua gordura e doçura, e tudo sem nenhum propósito, senão mantê-lo vivo para pecar contra Deus, e gastar tudo na impiedade. Toda a criação, por assim dizer, geme por sua causa. O sol nasce e se põe para lhe dar a luz. As nuvens derramam chuva sobre você, e a terra produz seus frutos e labores, de ano a ano para supri-lo. E você, neste meio tempo, não responde ao fim daquele que criou todas as coisas. Como seria justo, então, se Deus o cortasse e o levasse embora, e libertasse a terra deste peso, para que a criação não mais gema por sua causa, e expulsasse como um ramo abominável. Lucas 13, versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? João 15, versículos 2 e 6. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. 4. Como seria justo se você morresse no maior horror e espanto? Com quanta frequência você tem sido exortado a aproveitar seu tempo, construir um fundamento de paz e conforto para o seu leito de morte, e ainda assim recusou-se a ouvir. Você tem sido muitas e muitas vezes lembrado de que morrerá, que é incerto quando e que não sabe a hora, e foi-lhe dito quão vis e insignificantes todos os seus prazeres terrenos então parecerão, e como serão incapazes de lhe dar qualquer conforto no seu leito de morte. Você tem sido sempre alertado sobre como é terrível estar em um leito de morte numa condição sem Cristo, nada tendo para lhe confortar senão os prazeres mundanos. Você foi com frequência conscientizado do tormento e espanto que os pecadores que aproveitaram mal seu precioso tempo estão sujeitos quando arrastados pela morte. Foi-lhe dito como necessitaria infinitamente ter Deus como seu amigo e ter o testemunho de uma boa consciência e uma esperança bem fundamentada de bem-aventurança futura. E com que frequência foi exortado a ter o cuidado de prover contra este dia e entesourar nos céus para que possa ter algo em que depender quando partir deste mundo, algo para esperar quando todas as coisas aqui falharem. Mas lembre-se como esteve despreocupado, como foi lerdo e negligente de tempo em tempo, quando se assentou para ouvir estas coisas, e ainda assim, obstinadamente recusou-se a se preparar para a morte, e não teve cuidado em assentar um bom fundamento contra este tempo. E você não apenas foi aconselhado, mas presenciou outros em seus leitos de morte, em temor e aflição, ouviu falar deles e não tomou aviso. Sim, quando alguns de vocês estiverem doentes e ficaram temerosos de que estivessem nos seus dias finais, porém Deus foi misericordioso e os restaurou, mas não ficaram alertas para se prepararem para a morte. Como seria justo então se você pudesse ser o objeto desse horror e espanto que ouviu, quando a sua hora chegar? E não apenas isso, mas como você arduamente gastou seu tempo entesourando coisas para a tribulação e angústia naquele dia. Você não foi apenas negligente em assentar um fundamento para a paz e conforto então, mas gastou seu tempo contínua e incansavelmente assentado um fundamento para a aflição e o horror, como alguns de vocês continuaram dia após dia, empilhando mais e mais culpa, mais e mais ferindo a própria consciência, aumentando ainda a porção de tolice e impiedade para que você mesmo venha a refletir sobre elas. Como seria justo, portanto, se essa tribulação e angústia viessem sobre você? 5.
como é justo que você deva sofrer a ira de Deus em outro mundo, porque voluntariamente provocou e atiçou essa ira. Se não está disposto a sofrer a ira de Deus, então por que o provocou a ira? Por que agiu como se pudesse arranjar uma maneira para que ele não se irasse contra você? Por que desobedeceu deliberadamente a Deus? Você sabe que a desobediência deliberada tende a provocar aquele que é desobedecido. Assim acontece com o rei, chefe ou pai terreno. Se você tem um servo que é deliberadamente desobediente, isto provoca sua ira. E novamente, se não suporta a ira de Deus, por que com tanta frequência o despreza? Se alguém despreza os homens, isso tende a provocá-los. Quanto mais a majestade infinita dos céus pode ser provocado, quando é menosprezado. Você também roubou de Deus a sua propriedade. Recusou-se a dar a ele o que lhe pertence. Os homens são provocados quando são privados do que lhes é devido e quando tratados injuriosamente. Quanto mais Deus pode ser provocado quando você o rouba. E também desprezou a bondade de Deus para com você. E esta é a maior bondade e amor que se pode conceber. Você tem sido supremamente ingrato e tem abusado dessa bondade. Nada provoca mais os homens do que ter sua bondade menosprezada e abusada. Quanto mais Deus pode ser provocado quando os homens retribuem sua misericórdia infinita apenas com desobediência e ingratidão. Portanto, se continua a provocá-lo e atiçar a sua ira, como pode esperar outra coisa senão sofrer essa mesma ira? Se então você de fato sofrer a ira de um Deus ofendido, lembre-se que é o que procurou para si mesmo. É um fogo que você mesmo acendeu. Você não aceitou a libertação da ira de Deus quando lhe foi ofertada, quando ele, em sua misericórdia, enviou seu Filho unigênito ao mundo. Você se recusou a admiti-lo, amou demais seus pecados para que os abandonasse e viesse a Cristo, e por causa deles rejeitou as ofertas de um Salvador, de forma que escolheu a morte ao invés da vida. Após assegurar a ira para si mesmo, apegou-se a ela e não abandonou pela misericórdia. Provérbios 8, versículo 36. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. 6. Como seria justo se você fosse entregue nas mãos do diabo e seus anjos, para ser atormentado para sempre, já que voluntariamente se entregou para servi-los aqui. Você os ouviu ao invés de ouvir a Deus. Como seria justo então se Deus o entregasse a eles? Você seguiu a Satanás e aderiu aos seus interesses em oposição a Deus e se sujeitou à sua vontade neste mundo, ao invés de se submeter à vontade de Deus. Como seria justo então se Deus o entregasse para a vontade do diabo daqui para frente? 7. Como seria justo se o seu corpo fosse feito objeto do tormento do porvir, o mesmo corpo que você tornou instrumento do pecado neste mundo? Você entregou o seu corpo como um sacrifício para o pecado e Satanás. Como seria justo então se Deus o entregasse como um sacrifício para a ira? Você entregou o seu corpo como um servo para os seus desejos vis e odiosos. Como seria justo, portanto, se Deus no porvir ressuscitasse seu corpo para ser objeto e instrumento da miséria, e para enchê-lo tão plenamente do tormento como eles estiveram cheios do pecado. 8. Mas a maior objeção dos ímpios contra a justiça do futuro castigo que é ameaçado por Deus advém da grandeza desse castigo, que Deus deve infligir sobre os impenitentes tormentos tão extremos, tão incrivelmente terríveis, de ter seus corpos lançados na fornalha de fogo de tão imenso calor e fúria, lá ficar sem se consumir, e ainda cheio de senso e sentimento, com chamas por dentro e por fora, e a alma cheia do ainda mais terrível horror e tormento, e assim permanecer sem remédio ou descanso para sempre e sempre e sempre.
Portanto, mencionar-lhe-ei algumas coisas, para mostrar como você, com justiça, está exposto à punição tão terrível. 1. Esta punição, tão terrível quanto seja, não é maior do que o grandioso e glorioso ser contra quem você pecou. É verdade que é uma punição terrível, além de toda expressão e concepção, da mesma forma que a grandeza e glória de Deus estão muito acima de toda expressão e concepção, mas, ainda assim, você continua nos seus pecados contra ele. Sim, tem sido ousado e presunçoso nos seus pecados, e tem multiplicado as transgressões contra ele infinitamente. A ira de Deus que vocês ouviram, terrível como é, não é mais que essa majestade que vocês desprezaram e pisaram. Essa punição é de fato suficiente para encher de horror alguém que meramente pense sobre ela. E assim, se você a concebesse corretamente, ficaria cheio de no mínimo igual horror, em pensar em pecar tão grandemente contra Deus, tão grandioso e glorioso. Jeremias 2, versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Deus, sendo tão infinitamente grande e excelente, não o influenciou a pecar contra ele, mas você o fez ousadamente e fez pouco caso, milhares de vezes, e pelo fato dessa miséria ser tão infinitamente grande e terrível, impediria Deus de infligi-la sobre você. 1 Samuel 2, versículo 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? 2. Sua natureza não abomina mais esta miséria que você ouviu, do que a natureza de Deus abomina o pecado de que você é culpado. A natureza do homem é muito avessa à dor e ao tormento, e é especialmente avessa a tal tormento terrível e eterno. Mas ainda assim, isso não impede que seja justo o que é infligido, pois os homens não odeiam a miséria mais do que Deus odeia o pecado. Deus é tão santo e de natureza tão pura que tem aversão infinita ao pecado, mas ainda assim você menospreza o pecado, e eles têm excessivamente se multiplicado e crescido. A consideração de que Deus o odeia não impediu você de cometê-lo, porque, portanto, a consideração de que você odeia a miséria deveria impedir Deus de trazê-la sobre você? Deus representa a si mesmo na sua palavra, como cansado e aborrecido com os pecados dos ímpios. Isaías 1, versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Malaquias 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal, por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? 3. Você não se preocupou com quanto a honra de Deus tem sofrido, e por que Deus deveria se preocupar que a sua miséria não fosse tão grande? Você foi alertado sobre como aquelas coisas que praticou traziam desonra a Deus. Contudo, não se importou, mas continuou a multiplicar as transgressões. A consideração de que quanto mais você pecava, mais Deus era desonrado, nem ao menos o restringiu. Se não fosse pelo temor do desgosto de Deus, você não teria se importado que o desonrasse 10.000 vezes como fez. Devido à falta de respeito a Deus, você não se importou com o que sucedeu de sua honra, nem de seu deleite, não, nem do seu ser. Por que então Deus é obrigado a ser cuidadoso com o quanto você sofre? Por que deveria se preocupar com seu bem-estar ou usar qualquer precaução para que não venha colocar você sobre mais do que possa suportar?
4. Tão grande quanto seja esta ira, não é maior do que o amor de Deus que você desprezou e rejeitou. Deus, em sua infinita misericórdia pelos pecadores perdidos, forneceu um modo para eles escaparem da miséria futura e obterem vida eterna. Para esse fim, deu o seu Filho unigênito, uma pessoa infinitamente gloriosa e honrada, em si mesmo igual a Deus e infinitamente próximo a Ele. Foi 10.000 vezes mais do que se Deus houvesse dado todos os anjos nos céus, ou o mundo inteiro pelos pecadores. Ele o deu para se encarnar, sofrer a morte, ser feito maldição por nós, sofrer a terrível ira de Deus em nosso lugar, e assim adquirirmos a glória eterna. Esta pessoa gloriosa foi ofertada a você inúmeras vezes, e ele esteve e bateu em sua porta, até que seus cabelos ficassem úmidos com o orvalho da noite. Mas tudo o que fez não o ganhou. Você não viu nele forma, nem formosura, nem beleza alguma que o agradasse. Quando ele se ofertou a você como seu Salvador, você jamais o aceitou livremente e de coração. Este amor que você dessa maneira abusou é tão grande quanto essa ira que você corre perigo. Se você o houvesse aceitado, teria o gozo deste amor, ao invés de suportar essa terrível ira. Assim, a miséria que você ouviu não é maior do que o amor que você desprezou e a felicidade e glória que rejeitou. Como seria justo então em Deus executar esta ira sobre você, que não é maior do que o amor que você desprezou? Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? 5. Se você reclama desta punição como sendo muito grande, então por que ela não foi grande o suficiente para o impedir de pecar? Conquanto seja grande, você fez pouco caso dela. Quando Deus ameaçou infringi-la, você não se importou com as ameaças, mas foi ousado em desobedecê-lo e fazer aquelas mesmas coisas pelas quais ele ameaçou esta punição. Grande como ela é, não foi o suficiente para impedi-lo de viver deliberadamente uma vida ímpia e continuar nos caminhos que sabia que eram maus. Quando soube que tais e tais coisas certamente o expunham a essa punição, você não se absteve por esses relatos, mas continuou dia a dia ainda mais presunçoso, e Deus ameaçar tal punição não teve um efeito sobre você. Porque, portanto, reclama agora que esta punição seja grande demais e dispute contra ela, dizendo que Deus não é razoável e é cruel em infringi-la? Ao dizer assim, se condena com sua própria boca, pois se é um castigo tão terrível, mais do que é justo, então por que não foi grande o suficiente para restringi-lo do pecado deliberado? Lucas 19, versículo 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Você reclama que a punição é grande demais, contudo, agiu como se não fosse grande o suficiente e a desprezou. Se a punição é tão grande, por que você se esforçou para torná-la ainda maior? Pois continuou dia após dia, entesourando ira para o dia da ira, acrescentando ao seu castigo e o aumentando substancialmente, e ainda assim agora você reclama que seja grande demais, como se Deus não pudesse justamente infligir castigo tão grande. Como é absurda e contraditória a conduta de alguém que reclama de Deus por tornar o castigo grande demais, mas dia a dia grandemente ajunta e recolhe combustível para tornar o fogo maior. 6. Você não tem motivo para reclamar da punição ser injusta, pois muitíssimas vezes provocou a Deus com o seu pior,
Se você proibisse um servo por fazer uma dada coisa e o ameaçasse de que, se a fizesse, você infligiria sobre ele uma punição terrível, e ele, apesar disso tudo, a fizesse, e você renovasse o mandamento e o avisasse da maneira mais estrita possível a não fazê-lo, e lhe dissesse que certamente o puniria se persistisse, e declarasse que sua punição seria muito terrível, e ele completamente o desprezasse e desobedecesse novamente, e você continuasse a repetir seus mandamentos e avisos, ainda falando do terror do castigo, e ele, ainda sem se preocupar, continuasse a desobedecê-lo descaradamente, e isso imediatamente após suas proibições e ameaças. Você poderia agir de outra maneira se não fazendo o que fosse mais terrível? Mas assim você agiu com Deus. Você teve seus mandamentos repetidos e suas ameaças postas diante de si centenas de vezes, e foi muito solenemente advertido. Contudo, apesar disso tudo, continuou nos caminhos que sabia serem pecaminosos, e fez as exatas coisas que foram proibidas, diretamente diante de sua face. Jó 15, versículos 25 e 26. Porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos. Você assim invocou o desafio ao Todo-Poderoso, mesmo quando viu a espada de sua ira vingadora desembainhada, pronta a cair sobre sua cabeça. Seria então uma maravilha se ele fizesse conhecer como é terrível essa ira, na sua completa destruição?